Olá, eu sou Luciana Dourado, sou médica assistente da Unidade de Coronariopatias Crônicas do Instituto do Coração e nós vamos falar sobre reabilitação cardíaca baseada em exercício em pacientes com doença arterial coronariana. Eu trouxe um caso clínico para que fique um pouco mais fácil a compreensão de como indicar a reabilitação e como prescrever. Então, eu trouxe um caso real de um paciente nosso, do sexo masculino, 52 anos, que vinha evoluindo com angina no peito, em piora progressiva nos últimos anos, e que atualmente vinha apresentando a dor com as atividades diárias, classificado como angina CCS3, e fazendo um uso frequente de nitrato uma vez por semana. Ele vinha, como vocês podem observar, bem medicado, em uso de AS, estatina, ezetimibe, beta-bloqueador, bloqueador de canal de cálcio, nitrato e trimetazidina. Ele tinha um histórico já de hipercolesterolemia familiar, foi submetido à cirurgia 6 anos antes dessa avaliação por angina de difícil controle e teve recorrência do sintoma. No exame físico, vejam vocês que ele estava com duplo produto muito bem controlado e era um paciente sobrepeso. De exames laboratoriais, apresentava uma função renal preservada, uma glicemia de jejum ainda dentro da normalidade, com LDL fora da meta, apesar da estatina em dose máxima com a associação com ezetimibe e nada de alterado demais. No eletro, não havia nenhuma alteração digna de nota, função ventricular preservada no ecocardiograma, e vejam vocês o padrão anatômico pelas fotos da coronariografia desse paciente, evidenciando um padrão coronariano extremamente avançado com doença coronária difusa. E a pergunta é, o que nós podemos oferecer para melhora clínica desse paciente que vinha evoluindo com angina CCS3, apesar da otimização clínica no uso de 4 classes de antianginoso? Bom, as drogas modificadoras da doença, a princípio, estavam presentes na prescrição desse paciente, com o controle dos fatores de risco adequadamente dentro do que é possível, e a reabilitação cardíaca era uma possibilidade. Lembrando que a reabilitação cardíaca, ela compreende um espectro que vai desde a saúde psicossocial, mudanças do estilo de vida, além da terapia cardioprotetora e um manejo global dos fatores de risco. Então, ela compreende vários domínios para que a gente considere não apenas o exercício físico propriamente dito. Mas antes disso, a pergunta, esse paciente, será que ele é candidato à reabilitação baseada em exercício, visto que ele vinha evoluindo com angina CCS3? Bom, antes de responder se ele é importante, isso é uma temática que eu sempre discuto, existe contraindicação para esse paciente fazer algum tipo de exercício físico? Então, aqui vejam vocês que existe uma tabela de contraindicações à reabilitação, ela é muito intuitiva no sentido de que condições instáveis proscrevem a reabilitação, então angina instável, hipertensão não controlada, estenose aórtica ou valvopatias extremamente sintomáticas, doenças agudas ainda sem controle, contraindicam a reabilitação, mas não se enquadram naquele paciente. Então, a princípio, aquele paciente não tem uma contraindicação para a reabilitação. E os benefícios da reabilitação, eles são muito bem estabelecidos. Nessa revisão recente, fica muito claro que melhora não somente a qualidade de vida, é custo efetivo, mas reduz também desfechos como mortalidade cardiovascular, infarto do miocárdio e hospitalização cardíaca. De forma que as diretrizes nacional e internacionais recomendam fortemente a reabilitação cardíaca no contexto de doença arterial coronariana, como vocês podem observar. E como é que ocorre o benefício do exercício físico nesses pacientes? Bom, vejam vocês que a atividade física regular ou exercício físico, que nada mais é do que uma atividade física realizada de forma estruturada, ela tem efeito em diversos sistemas, ela é extremamente completa, atuando não só no sistema cardiovascular,
mas também nos demais sistemas, na periferia, na sensibilização à ação da insulina, na melhora do débito cardíaco, na melhora da pressão de enchimento. Então, vejam vocês o quanto completo é o mecanismo de ação do exercício físico. E focando especialmente no efeito do exercício no sistema cardiovascular, eu ressalto aqui a melhora da função endotelial, que acontece a partir de 8 a 12 semanas de exercício físico regular, em que ocorre aumento do óxido nítrico, aumento da atividade anti-inflamatória em decorrência do shear stress que ocorre no exercício. Além disso, existe um balanço ou uma modulação autonômica com redução do tônus simpático e uma melhora, um aumento do tônus parasimpático, de forma que você consegue reduzir frequência cardíaca basal desses pacientes e diminuir a tolerância ou aumenta a tolerância ao esforço, diminui o limiar de angina. Além disso, existe ainda uma angiogênese, um remodelamento de angiogênese em que você consegue recrutar colaterais, né, melhorando então o fluxo em territórios especialmente ocluídos ou subocluídos, e melhora do pré-condicionamento isquêmico ou pré-condicionamento cardíaco também. E quando se fala em benefícios do exercício físico, não se restringe, como até muito tempo se considerava, somente ao exercício aeróbico. Hoje também se sabe que o exercício resistido também tem um papel muito importante na melhora ou na manutenção da saúde, promoção de saúde cardiovascular. E essa tabela ela é muito bonita no sentido de comparar a magnitude de benefícios, né? Aqui nessa primeira coluna, os exercícios resistidos, na segunda coluna, os exercícios aeróbicos, e aqui a combinação deles, que de fato é a estratégia mais efetiva, no sentido de que você consegue associar benefícios aeróbico e resistido e oferecer uma melhora adicional ao paciente. E quando eu posso inserir esse meu paciente com doença coronária em um programa de reabilitação cardiovascular? Bom, isso depende muito da fase em que esse paciente se encontra, mas vejam vocês que a reabilitação, ela se inicia ainda durante a internação, e é importante que se inicie de forma muito precoce para que os benefícios se instalem o mais rápido possível. Nessa primeira fase, durante a internação, o objetivo nada mais é do que aquele paciente ele retorne às suas atividades habituais de vida, e é lógico que ainda num cenário agudo, a intensidade dessa reabilitação é uma intensidade baixa. Então, o que se recomenda é que a frequência cardíaca ela suba até 20 batimentos acima da frequência de repouso, isso após um evento coronariano agudo, ou até 30 após um procedimento de revascularização, seja cirúrgico ou percutâneo. No momento em que esse paciente ele vai de alta, ele deve sim ser encaminhado a um programa de reabilitação e de forma especialmente supervisionada, num centro de reabilitação em que haja um suporte médico nesse primeiro momento. E essa fase 2, ela compreende um período habitualmente de até 12 semanas após essa referência. E esse objetivo, nesse momento, é que o paciente ele aprenda a se automonitorar. Então, que ele aprenda seus limites, entenda os seus sintomas e, lógico, se for um paciente de mais alto risco, é necessário que haja um suporte tanto de equipe de profissionais da educação física ou fisioterapeutas, mas também de médico, caso haja intercorrências clínicas nesse período. No momento em que esse paciente ele entende ou ele compreende como ele deve executar o exercício, ele já pode ser referido para uma fase 3, que é uma fase que se inicia após 3 a 6 meses do evento, ou da revascularização, ou do diagnóstico. E nesse momento, como sendo uma fase aí de manutenção, o objetivo é evitar a evolução da doença. E aqui, nesse momento, a supervisão ela não necessariamente precisa ser médica, ela pode ser por um profissional da educação física, um fisioterapeuta, dependendo, é claro, do risco desse paciente. E existe ainda uma fase 4, que seria uma fase ainda de manutenção prolongada e que acaba
se confundindo um pouco, fase 3, fase 4, mas nesse momento o paciente ele já é capaz de manter e entender a necessidade do exercício mantido. Bom, e aqui eu trouxe para vocês uma recomendação bastante importante para quando e como eu devo incluir esse paciente. Eu posso liberar esse paciente? Então, todo paciente com doença coronária, ele deve ter uma avaliação pré-participação antes de ser incluído num programa de reabilitação, qualquer que seja, e isso tem um grau de recomendação. E nessa avaliação pré-participação, existe a necessidade de que haja uma avaliação clínica desse indivíduo, com avaliação de sintomas, em que haja o controle dos fatores de risco adequados, que tenha uma avaliação de sítios de punção, por exemplo, se é um paciente que acabou de fazer uma coronariografia, ou da ferida operatória, se é um pós-revascularização, haja uma avaliação de função ventricular, se existe a ocorrência de isquemia residual, a presença de arritmias induzidas por esforço, além da avaliação da capacidade funcional desse indivíduo. E essa estratificação de risco, ela depende muito dessas características, de forma que, quanto mais precoce o evento ocorreu ou o procedimento ocorreu, ou menor a capacidade funcional desse indivíduo, mais sintomático ele for, o seu risco para a reabilitação se torna mais alto, o que também indica a necessidade de supervisão do exercício. Ou seja, quanto menor a capacidade funcional desse indivíduo, quanto maior a sintomatologia, também maior a necessidade de que haja necessidade de supervisão ou exercício físico supervisionado, especialmente por um médico. E aí, voltando ao caso clínico, então a avaliação pré-participação daquele nosso paciente em que tinha angina CSS3, estava com os fatores de risco adequadamente controlados, nós já conhecíamos a função ventricular preservada, nós tínhamos a necessidade de avaliar o grau de isquemia residual, se existia arritmias induzidas por esforço, além da capacidade funcional. Então, a indicação aqui é de que se execute um teste de esforço físico, seja ele qual for. Seja um teste ergospirométrico, que é o padrão ouro para prescrição do exercício, ou mesmo um teste ergométrico, que é um teste de mais fácil acesso, de menor custo, e que é possível que se calcule ou se estime as variáveis adquiridas no teste ergospirométrico. No ergospirométrico, nós conseguimos fazer algumas medidas diretas, como, por exemplo, medida direta do VO2, que é um índice prognóstico de capacidade funcional, e além dos limiares ventilatórios, e que isso nos auxilia muito na prescrição do exercício, além de uma definição mais precisa de exercícios, e também nos fornece outros parâmetros prognósticos, especialmente na insuficiência cardíaca, como o slope de VE/VCO2, faz o diagnóstico diferencial de dispneia, especialmente naqueles pacientes com doença coronária em que se tem dúvida na etiologia da dispneia, como equivalente anginoso ou outras causas, e ainda no cenário da doença arterial coronária, a determinação da curva de pulso de oxigênio. Esse é um parâmetro que muitas vezes ele é negligenciado ou pouco valorizado, mas que ele tem um valor extremamente útil nessa população, porque ela indica de forma indireta a isquemia miocárdica global ou a redução do débito cardíaco em decorrência de isquemia induzida por esforço. Enquanto que no ergospirométrico, esse VO2 ele é calculado de forma indireta, você acaba tendo uma superestimação da intensidade do exercício e o cálculo, existe uma fórmula para prescrição do exercício que se baseia na frequência cardíaca tanto de repouso quanto a frequência cardíaca máxima atingida durante o exercício. Mas é importante que se atente que, independente do teste de esforço escolhido, deve ser um teste máximo ou um teste limitado por sintoma, sob uso das medicações habituais nessa população, de que haja reprodução na avaliação da condição que o paciente estará presente durante as sessões de treino.
E aqui existe uma necessidade da escolha do protocolo adequado. E qual é o protocolo adequado? É aquele em que o paciente ele consegue manter o exercício entre 8 e 12 minutos. Seja ele num protocolo rampa, em que você tem um acréscimo de intensidade minuto a minuto e que é muito melhor na avaliação de capacidade funcional, ou se você quer provocar isquemia, que aqui não é o caso, aqui nesse cenário é muito mais para avaliação de capacidade funcional, o escalonado você sensibiliza seu teste na provocação de isquemia. Além disso, existe a avaliação do comportamento hemodinâmico e eletrocardiográfico, que determina, então, o limiar de isquemia, e isso é muito importante que seja determinado, além da avaliação de arritmias induzidas por esforço e a presença de sintomas durante o exercício. Lembrando que o teste, seja ele cardiopulmonar, ergospirométrico ou teste ergométrico, ele deve ser feito com o mesmo exercício que será praticado pelo paciente. E o teste de bicicleta, por exemplo, ele deve ser escolhido em pacientes que pedalam, em ciclistas, ou pacientes com limitações ortopédicas e que vão executar somente o exercício aeróbico em bicicleta. Não adianta você realizar um teste na esteira num sujeito que vai obrigatoriamente pedalar. Então, o ideal é que você escolha o teste de acordo com o exercício que vai ser praticado. E aqui uma atenção que deve ser dada é o uso do beta-bloqueador ou outros cronotrópicos negativos, especialmente se vai haver algum ajuste próximo ao horário de uso, ao horário que o paciente vai treinar, isso acaba também tendo alguma influência no teste cardiopulmonar. Então, se houver alguma mudança no uso do beta-bloqueador, espere para fazer o teste cardiopulmonar após essa modificação. Bom, e aí voltando ao nosso caso, esse aqui é o ergospirométrico que aquele paciente realizou. Vejam vocês que ele tem um VO2 de 17, que é muito aquém do esperado para homens da idade dele. Ele atingiu um primeiro limiar, e lembrando aqui nessa figura, o que significam os limiares ventilatórios, né? Então, do ponto de vista de metabolismo aeróbio, ou de metabolismo celular, o primeiro limiar, o limiar aeróbio, anaeróbio, ele é o momento em que começa a acontecer a acidose, mas que ela é compensada pela ventilação. E o segundo limiar é aquele momento em que a ventilação ela não consegue manter o pH estável e aqui começa uma acidose lática descompensada. E o exercício, habitualmente, em indivíduos saudáveis de uma forma geral, ele deve ser realizado de moderada intensidade nesse intervalo. Nos nossos pacientes, isso talvez não consiga ser realizado até esse limite por conta de angina. Então, o que aconteceu nesse caso? Nós atingimos um primeiro limiar, que foi com 75 batimentos por minuto. O segundo limiar não foi atingido, porque o paciente não tolerou, e ele apresentou angina, vejam vocês, com uma frequência extremamente baixa. Então, como é que vai ser feita a prescrição do exercício desse paciente? Bom, nós usamos esse acrônimo de FIT, então, que quer dizer frequência, intensidade, tipo e tempo do exercício. Tá? A frequência do exercício, especialmente o aeróbico, ela deve ser 3 vezes por semana no mínimo, como é preconizado pela OMS, mas o ideal é que seja feito 5 vezes por semana, de 30 a 60 minutos, o que totalizariam 150 minutos, mas com uma meta até de 300 minutos semanais. No exercício resistido, 2 a 3 vezes por semana em dias não consecutivos é a recomendação, associado ainda a exercícios de flexibilidade que podem ser realizados diariamente. Em relação à intensidade, e aqui eu faço uma ressalva, porque talvez seja o parâmetro mais importante para nós médicos monitorarmos, isso vai variar de acordo com a sintomatologia do indivíduo, mas que, de uma forma geral, considerando moderada intensidade, 40% a 80% da frequência cardíaca de reserva ou entre os dois limiares. No exercício resistido, a recomendação é de que sejam 8 a 15 repetições, sem fadiga muscular,
o que corresponderia aí a 40% a 60% de uma repetição voluntária máxima. E nos doentes com doença arterial coronária, uma ressalva importante é evitar a manobra de valsalva, para que você evite a isquemia ou diminuição do enchimento coronário nesse momento e sensibilize ou desencadeie angina. A intensidade do treino também, além da prescrição de forma mais objetiva, se baseando, seja ela nos limiares ventilatórios no ergospirométrico ou no cálculo de frequência através da fórmula de Carvone, também pode ser feito de outras formas, como a diretriz brasileira traz. Uma das formas fáceis de se fazer, e que isso pode ser usado, por exemplo, num contexto em que você não tem possibilidade da realização de um teste cardiopulmonar, seria, por exemplo, o teste da fala, em que a execução dos exercícios em intensidade moderada é aquela em que o indivíduo ele fica ofegante, mas ele consegue completar uma frase sem interrupção, sem pausa. Né? Além disso, no que eu mostrei anteriormente, né, a frequência cardíaca de reserva, que é usada uma fórmula chamada Carvone, que você usa, e aqui varia, mas entre 40% a 80% da frequência de reserva, que nada mais é do que a frequência de pico menos a de repouso, né? E aí você avalia, então, a porcentagem disso, e ela estima, então, os limiares ventilatórios identificados no cardiopulmonar. E aqui a escala de Borg, muito usada especialmente durante o teste, na avaliação de níveis de cansaço, também pode ser usada como um parâmetro subjetivo de intensidade de exercício. Bom, e quais são os cuidados que nós temos que ter com um paciente com doença coronária? O que ele difere dos outros? Então, é importante que esse paciente, especialmente durante o exercício aeróbico, ele faça um período de aquecimento e desaquecimento, justamente para que você diminua a indução, a sensibilização à isquemia. Né? O aquecimento, você consegue fazer um pré-condicionamento isquêmico e no desaquecimento você evita a redução brusca do enchimento coronário. Além disso, a documentação de isquemia ou de angina durante um teste ergométrico ou cardiopulmonar, você vai ter que limitar a intensidade máxima desse exercício a 10 batimentos abaixo desse momento. Então, por exemplo, o nosso paciente é um caso diferente, mas ele tem 68 de limiar de angina, o ideal é que nós conseguíssemos manter até 58, mas vocês vão ver adiante que esse caso é um caso especial, é um caso extremo, mas isso seria a recomendação habitual de diretriz. Pacientes com baixo limiar de angina, e aqui cabe aquele paciente, o ideal é que antes ao próximo, a prescrição seja feita próximo ou imediatamente antes ao primeiro limiar do teste cardiopulmonar, ou ainda que ele tolere angina numa intensidade baixa, 3 em 10. Isso é uma recomendação mais nova, com a experiência que nós temos de tratamento de reabilitação em pacientes com angina refratária. E o ajuste na prescrição do exercício, ele deve obedecer à mudança na prescrição medicamentosa ou mesmo as adaptações relacionadas ao exercício. Então, se houver, por exemplo, mudança na dose do beta-bloqueador, a sua prescrição de exercício vai aumentar. Assim como, por exemplo, um paciente que começou a treinar e ele conseguiu ter uma modulação melhor, ele começou a fazer hipotensão porque ele melhorou a periferia, você precisa reduzir hipotensor de acordo com a melhora do condicionamento físico. Além disso, em relação aos exercícios resistidos, os cuidados são em relação à esternotomia. Então, as cargas resistidas, elas devem ser limitadas a baixas intensidades no primeiro momento, pós-revascularização, que se limita aí a 5 a 8 semanas. Você deve evitar, mais uma vez, a manobra de valsalva, como eu havia comentado, justamente para você não reduzir enchimento coronário. E o preconizado é que haja um intervalo de 45 segundos a 1 minuto entre as séries de exercícios, a depender das cargas aplicadas e da tolerância do paciente. E aí, voltando ao nosso caso, no paciente, então, aquele indivíduo, ele foi encaminhado à reabilitação, ele já estava plenamente
medicado, ele mantinha muito sintoma, ele fez um cardiopulmonar, nós conseguimos identificar o primeiro limiar, ele teve um limiar de angina determinado e ele foi encaminhado, ele foi avaliado como sendo um indivíduo de alto risco. E esse paciente, então, foi submetido a sessões de reabilitação intra-hospitalares, isso é bastante importante, então é um paciente de alto risco que tinha necessidade de vigilância, de um exercício supervisionado por médico, e ele foi submetido, então, a treino aeróbico, que consistia em caminhadas 3 vezes por semana, sessões de 40 minutos, e a intensidade aqui permitiu que esse paciente tivesse ou entrasse no limiar de angina, porque ele tinha um limiar muito baixo e que se a gente obedecesse o que é habitualmente preconizado de manter 10 batimentos abaixo, ele não conseguiria executar absolutamente nada, inclusive na sua rotina diária, porque a frequência cardíaca de angina era em torno de 68 no teste cardiopulmonar. Então, nós conseguimos respeitar a intensidade da angina de 3 em 10, de forma que ele conseguisse progredir o treino. Nesse caso, assim como em todos com doença coronária, lembrar de 5 minutos de aquecimento, 5 minutos de desaquecimento, e o treino resistido foi composto de treinos em grandes grupos musculares, 2 séries de 15 repetições. E vejam vocês aqui, e é muito bonito isso, o resultado após 3 meses de reabilitação. O VO2 desse paciente inicialmente era 17, houve um acréscimo extremamente importante, chegou a 27. O limiar de angina no exercício partiu de 68 para 95, vejam vocês, isso em apenas 3 meses de reabilitação. E houve um decréscimo importante também na escala de angina desse paciente, que partiu de intensidade 7 para 5. Então, fica muito claro nesse caso o benefício da reabilitação cardíaca em pacientes coronarianos, especialmente naqueles sintomáticos. E vejam vocês que isso é um espectro muito amplo. Você pode partir de indivíduos totalmente assintomáticos após uma revascularização bem-sucedida, em que, num primeiro momento, vai precisar de reabilitação supervisionada, até indivíduos como esse, por exemplo, que são indivíduos com angina de difícil controle, extremamente limitados, é quase um paciente sem opção, mas que, se você conseguir um centro experiente, você consegue uma melhora extremamente importante de sintoma desse paciente. Então, eu queria deixar aqui a mensagem de que a reabilitação ela faz parte de um contexto de tratamento clínico e ela deve sempre ser lembrada e deve ser sempre direcionada a um centro que consiga executar de forma adequada o exercício desses pacientes. Muito obrigada.